Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá! Sejam bem-vindos. Que língua foi essa? Speaking in voices, in tongues. Aí dentro da cabeça. Quando as pessoas estão possuídas pelo demo. Sim, um momento exorcista. Mas este programa vai largar a espiritualidade dos últimos dois, pelo menos. Um em chalupice, o outro em hierarquia religiosa. Hoje vamos chafurdar, navegar por onde, Hugo Van der Ding? Olha, vamos até à Suécia. Uau! Um país que eu gosto muito da Suécia. Gostas? Gosto bastante. Há uma ligação. Há uma ligação um bocadinho emotiva. Ok. Quando vivi fora, as pessoas quando tentavam adivinhar a minha nacionalidade diziam muitas vezes Suécia. Por acaso eu estava a olhar há pouco para uma fotografia e estava a pensar assim: este gajo é mesmo lá de cima mesmo. Sou mesmo lá de cima. É mesmo lá de cima. Sou de Chaves. Aliás, nota-se até por algum QI ligeiramente mais acentuado. Estou já no estádio de evolução humana. Mas assim, vamos até à própria cidade de Estocolmo, que é ela mesmo a capital da Suécia. Também não há muito mais, não é? Sim. Claro, o resto é pedra. É verdade, Estocolmo já é uma aldeia, o resto é gelo. Malmo até é bonito, tem uma famosa Uppsala também é bonita, tem uma Uppsala, cidade. eu adoro o Uppsala, há um livro que eu adoro, O Gato do Uppsala. É do Muraconho. Sim, não é. É de uma escritora portuguesa que me está a escapar o nome, que por acaso era comissária da TAP durante muitos anos e escrevia livros dedicados ao universo infanto-juvenil. E editava-se com vários homens, ou ela não fala nisso no livro? Sim, vários gatos. Estou aqui a fazer um estereótipo em relação às assistentes de bordo. Claro. Das várias companhias. Só estás a seguir as assistentes e os assistentes. Claro. Também chamam-lhe assistência. Também se deitam com vários. Claro, curiosamente. Pronto, depois temos hostilizado todo o pessoal de bordo. Vamos hostilizar o resto dos nossos ouvintes. Temos muitos espalhados por todo o mundo. Contavas-me há pouco tempo, nomeadamente há 5 minutos, que somos ouvidos em Tóquio. O meu querido amigo Rui, o nosso amigo Rui de Tóquio. Queres fazer o quê? Vamos fazer-lhe uma chamada para Tóquio. Brincamos. E também somos ouvidos na Arábia Saudita. Temos muita gente. Imagina. Por o mundo inteiro. Imagina o perigo daquilo que estamos a correr aqui. Mas agora é a ideia da Suécia nessa paragem. Sim. E vamos fazer o episódio com muito name dropping e muitas palavras suecas. Por exemplo, pergunto, diz-te alguma coisa a palavra Normalmstork? É uma mesa de cabeceira daquela marca. Há uns nomes que às vezes são um bocadinho picantes, não é? Pois é, sim, porcos mesmo. Sim. Chupa-me Gax. Chupa-me Gax. Que é um psiché. É um psiché do IKEA. Olha, não, vamos viajar até ao dia 23 de agosto de 1973. Ih, tão longe. É verdade. Quem era a pessoa familiar mais perto que estava a viver? Os teus pais? Sim. Sim, tu não estavas. Novos sítios, eu não estava. Eles muito novos sítios. Ainda nem se conheciam. Nem tinham a dentição completa na altura. Nunca tiveram. É melhor antecipar-me. A minha mãe vê isto, meu pai ouve isto. Neste ano de 1973, os meus pais ainda não tinham sequer se conhecido, nem os meus, curiosamente. Nada. Não, também não. Eram 10 da manhã. 10 da manhã. De 1973. 10 da manhã de 1973. Sim. Século? 20, muito bem. E entra numa sucursal do Credit Bank. É o milénio lá da zona? É o milénio, sim. Em Estocolmo, com uma arma, uma pistolacha. Um homem mascarado, com umas perucas e umas coisas. E portanto, já é de manhã, o banco tinha acabado de abrir, não é? E diz assim: mãos ao alto, ninguém se mexe. Isto é um assalto. Ainda que seja bastante óbvio que era um assalto, porque ele estava com uma arma na mão e com uma barba falsa. Que não é uma indumentária habitual para um cliente de banco. Não. Exceto se fosse o dono do próprio banco. Sim. E a melhor maneira de roubar um banco é ser o dono do banco. Já é uma piada antiga. E ele vai fazer 4 reféns. Na verdade, no início, supostamente 3, tudo funcionários do banco ainda, não estavam clientes. São de 3 senhoras, muito jovens todos. E depois, um bocadinho mais à frente, até posso já adiantar vai encontrar também um funcionário que se escondeu assim que ele entrou. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de 4 reféns. Que horror! É verdade. E logo pela manhã, e em 23 de agosto, se calhar pensaram: porque é que eu não tirei férias? O senhor Cardoso bem me disse para tirar férias em agosto.
aproveita aquela o semana. banco podia estar. Porquê é que não Claro. fecham o banco em Sim, agosto? sim, para não vem quê? cá ninguém, vem cá Claro. outro dia uma mulher buscar a pensão. Vão lá aceder através da app, façam isso pela internet. Já na altura se dizia, era uma 73, frase, exatamente. Falamos de Elizabeth Oldgren, de 21 anos, Christine Enmark, de 23, Birgitta Lundblad, de 31, a única deles que era casada e tinha 2 filhos, e depois o tal rapaz Sven Safstrom, de 25 anos. Portanto, temos aqui gente de 20 e Muito poucos nova. anos, 20 e poucos anos, sim. Claro, isto, logo o alarme, a polícia vem a correr, ver o que é aquilo tudo, e ele ainda nesses nervos ainda dá um tiro cá para fora, porque a polícia entra dentro do banco, dá um tiro cá para fora, porque a polícia não percebeu se havia reféns, não havia reféns. É uma cena a filme, não é? Já vimos isso. Tudo não? isto é um filme gigante mesmo. E ele ainda dá assim um tiro e acerta na mão de um polícia. Não matou a polícia, mas acerta na mão de um polícia. Claro, a partir daí monta-se um circo mediático, começa a vir muita gente. Isto vai ser altamente passado pela televisão e pelas rádios. Talvez direto, até, não é? talvez até o primeiro deles. Os assaltos aos bancos eram muito mais comuns nestas alturas, porque também tinha a ver com as próprias medidas de segurança, mas nenhum vai ser tão mediático como este na Suécia, seguramente, e até vou dizer um bocadinho pelo mundo. Eu adoro assaltos a bancos, adoro ver. O imaginário, não é? E que é muito americano, não é? Uma coisa, pelo menos na minha cabeça. Sei lá, eu acho muito fascinante. Há muitos filmes europeus também neste tema e são sempre fascinantes estes heist movies, como se chama. Claro. E há assim coisas muito incríveis com aqueles. Muito premeditadas, muito estudadas. Sim, muito... aquele fantástico, sim. como é que se chama? Em que eles entram e depois saem misturados com os próprios reféns, sabes? Mascarados. Claro. É incrível. Sim. Incrível. É com o Will Smith. Tenho assim uma ideia que sim. Não interessa. Procurem na net. Agora dá para a inteligência artificial. Pois é. Outro dia não me lembrava do nome de uma música. E é só escrever uma coisa. Assim, eu sei que ele está a falar com a namorada e está a dizer à namorada que se deitou com o pai dela, não sei o quê, e ela disse o nome da música. I'm Still Standing, do Elton John. Já agora ficam aqui com a explicação da música. Bem, vamos voltar. Monta-se um circo mediático. E entretanto, ele fala com a polícia e diz assim: bem, eu estou aqui dentro, tenho 4 reféns e o que eu peço é 10 milhões de coroas suecas, uma quantidade importante de dinheiro, 2 armas, um Ford Mustang, um carro mítico na altura, por cima tinha saído num filme. Uma bomba. É uma bomba, sim. São lindos. Mas era um carro que tinha aparecido há pouco tempo num filme também de assaltos, não é o 007, mas uma coisa assim de equivalente. E pedia outra coisa, eles não sabiam quem é que lá estava dentro, né? E pediam outra coisa, que lhe trouxessem um tipo. Que era seu amigo, supostamente foi isso que ele disse, que estava na prisão e que ele queria que o libertassem e que o trouxessem até ele, um tipo chamado Clark Olofsson, que tinha, na altura estava preso também por assaltos a bancos e que tinha 26 anos. A polícia vai fazer a sua investigação e ver quem é que pode lá estar dentro, que tenha estado preso também com este Clark lá na prisão onde ele estava, com este perfil, ou seja, que seja amigo dele e que conheça. E vão ver nos seus arquivos que este Clark Olofsson e mais 2 homens, ambos todos presos por assaltos a bancos, nunca juntos. Ok. Portanto, cada um tinha feito o seu próprio assalto a bancos. Porque não, depois tens de dividir. Claro, dividir é muito chato. Mesmo que seja 10 milhões de coroas suecas. Exatamente, já fica 3,3 é muito chato. Não é fixe, milhões não de vale coroas. a pena. Sair de casa para isso não vale a pena. Pois não, para isso não me convido, para isso estou na cama. Eu já não saio da cama por menos de 10 milhões de coroas suecas. Ficam já dizia a própria rainha Sílvia da Suécia. E pronto, eles ficam a ver e descobrem que este Clark e mais 2 homens tinham participado numa espetacular fuga da prisão há relativamente pouco tempo. 2 deles tinham conseguido fugir, de facto, e este Clark tinha voltado a ser apanhado e estava preso. Espera lá. Eles fizeram as contas e disse: só pode ser destes dois. Mas havia um que tinha um perfil que eles achavam ainda mais provável. E ligaram ao primeiro-ministro sueco, uma figura mítica da política europeia, Olof Palme, que é um tipo que podemos cá trazer essa história, apesar de já termos contado no Vamos Todos Morrer. Este Olof Palme é um primeiro-ministro que foi assassinado à porta do cinema junto com a sua mulher, e é um dos grandes mistérios políticos da Europa, é quem matou Olof Palme, porque nunca foi apanhado. Assim, é muito engraçado, é uma investigação que dura há 50 anos. Sim, é verdade, muito fascinante essa história. Bom, e então eles ligam ao Olof Palme e explicam a situação e dizem: dá-nos autorização que a gente traga de... Bem, isto é tirar uma pessoa da prisão para levar para ali, não é? Só numa alta instância que podia... Claro, e o Olof Palme diz:
bem, sim, podem trazê-lo. Só que antes de trazerem o tal Clark, vão ver e contactam um irmão de dos tipos que eles supõem que seja o tipo que lá está dentro, daqueles dois que tinham fugido, que venha lá tentar chamar a atenção, falar com o irmão e dizer: olha lá, tu não faças isto, estás-te a desgraçar, não te metas nisso. Não te metas nisso. A mãe e o pai não gostam de te ver nesses lençóis. Sujeitos a vazar a vista a não alguém. tem graça já nenhuma. E já não tem graça nenhuma. Tem graça, mas já não está a dar vontade de rir. A gente já se ri. A gente rimos todos. Tu sais, vamos com os polícias, eles pagam-te uma almoçarada. Vamos ao Ramiro. Vamos assim a um sítio fixe. Isso tudo passamos claro. uma semana nos Açores. Sim, claro. Pagamos umas férias, uma coisa qualquer. Exatamente. E lá vem o tal irmão do suposto tipo que lá estava dentro. Entra, a polícia a dizer: entra, e ele tipo: então, se não for o meu irmão? Ele disse: é o seu irmão, seguramente. Bem, se não for também você. Logo vê. A sua mãe gosta muito de si. Claro. E ele entra, é logo recebido com tiros no teto. Ele foge outra vez. Ele diz: não, mas tenta outra vez. Ele assim: diga o seu nome. Foi muito rápido. Naquilo não deu para ver. Quer dizer, mas eu recebi um com tiros. Mas vai com calma. Mas diga, mano. Sim, eu. Então, mano. Está tudo. Ele diz assim: that's racist. E é, de facto. E então ele entra mais uma vez e diz assim: Zé Pedro, sou eu, é o Alexandre. É o Alexandre. Guzmão. Sim. E o leva outra vez 2 tiros para o ar. Tom, baza daqui. E vem-se embora e ele diz assim: eu acho que não é o meu irmão. Definitivamente. Não reconheci. Naquelas rajadas. Pareceu. Não. E disto, esta parte tem graça. Liga ao próprio irmão dele, que está numa ilha no Havaí. Pá, já podia ter feito essa parte. Toda esta história vai ser cheia de umas aleatoriedades da polícia. E o tipo liga do Havaí para a polícia sueca e diz: não sou eu estou no Havaí, numa ilha. Ele tinha próprio fugido da prisão, não é? Com medo que lhe matassem o irmão no meio da Claro. Isto é o primeiro blunt absoluto. Possivelmente ele a acompanhar a coisa mediaticamente. Sim. Esse tal irmão dá brado, não é? Ou eles conseguiram. Pronto, ele é que fala através da família ou assim. Claro, a polícia americana aproveitou isto, foi lá ao Havaí, prendeu o homem e mandou para a Suécia. Bom, e então, uma coisa já sabiam: não era aquele tipo. Provavelmente. Irmão não era. Não era aquele. E lá resolvem trazer o Clark para a cena. Deram-lhe um chá, que ele estava muito nervoso. O Clark estava muito nervoso. Clark quente. Quer Frio chá ou frio quê? ou quente? Ele, Clark quente. Muito bem. O nosso Clarquito, um rapaz de 26 anos, bem, lá aceita. E a polícia, parece que a polícia lhe tentou fazer aqui você vai lá dentro, tenta trazê-lo, tenta chamar à razão, porque ele pediu para você vir. Bolas, mas também estava a usar uma pessoa como escudo humano. É quase. Estavam, é verdade que estavam. E eles entram, e mais do que a surpresa que há de ser para a polícia, isto foi uma surpresa absoluta para o próprio Clark. Porque quem lá está dentro é de facto o tal segundo tipo que tinha fugido. Um tipo chamado Jan Erik Olsson, mais conhecido como Jana, como short form de Jan, ainda que seja maior. Há umas coisas assim. O meu petit nom é Huguinho, sendo que é petit nom, mas é maior do que o meu próprio nome. Faz sentido. Sabes? Tu és Tiaguinho, que é um petit nom que é maior do que o teu muito giro. petit nom. Fica mais curto. Sim. Dói menos. Pronto, olha, nem percebo. Mas pronto, este Iana é um rasgo de 32 anos, de facto tinha fugido da cadeia, também por um assalto a um banco. Que gente! Sim, e o Clark fica a olhar para ele e diz assim: este tipo que é basicamente atrasado mental, que era o que ele achava dele, tipo, o que é que tu foste fazer? Então tu vais fazer aqui um assalto, isto vai correr péssimo. Claro. Não, isto é uma ideia ótima. Fazemos aqui pomos estes reféns e a minha ideia é: eles dão-nos o dinheiro e nós saímos com o carro e vamos embora e até te conseguir safar da prisão, porque como tu foste apanhado na outra fuga. Claro. E o Clark só lança as mãos à cabeça assim: oh, minha Nossa Senhora. Mas o que vai acontecer é este Clark acaba por ficar ali, até porque ele fica bastante indignado com uma proposta que a polícia lhe fez, que foi: você mata esse tipo que lá está, mata o seu amigo, no fundo, e limpamos a sua pena. Limpamos a sua ficha. De modo. Mas isso é tudo muito estranho. É tudo muito estranho. É tudo fora, de modo que este Clark acaba por ficar ali dentro também. Para a polícia, não se sabe se ficou como refém, se ficou como cúmplice, se aquilo estava bem combinado. Bem, ficou assim um bocadinho no ar. Entretanto, eles conseguem ligar lá para dentro
para o telefone do banco e o tipo fala e pela primeira vez ever, pelo menos na história da Suécia, Sim. dá em direto na televisão Essa conseguem chamada. ouvir a chamada de vindo do próprio banco. Ou seja, há muitos filmes que se vão inspirar de facto nesta história. O Estado também estava a querer fazer um espetáculo com isto, claramente. Isto está aqui uma coisa. Sim, ou seja, Big Brother. claro, Vamos todos assistir a. E há muitas imagens disto, não é? Da próxima são muito giras, são dos anos 70, como é que eram os carros da polícia, sim. as fardas e aquilo tudo. Mas vai-se juntando de facto muita gente e vem muito logo aqueles negociadores, aquela gente. Pessoas formadas por Muitos, isso, claro, psicólogos que iam vendo eles, através das montas do banco, iam vendo eles lá dentro, muita gente a fazer, muitos psicólogos e umas eminências a dizerem: este homem é doido, este homem é muito imprevisível, e através do telefone vai ser a linha lá para dentro para irem de facto propondo, como é que se diz, negociações e saber o que é que ele queria. A palpar terreno também. Palpar terreno. Claro. Sim. E então começamos o dia 1 deste assalto, que foi aquilo que falámos. A polícia, entretanto, ainda muito a experimentar o que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer, vai levar comida e cigarros para eles terem lá dentro. Cigarro, sei lá, tem menos 70, não é? Claro. Mas antes mais importante que a comida é os cigarros. Eles têm cigarros. Para ele não ficar nervoso, ainda mais nervoso. Levem álcool lá para dentro, pelo menos para os reféns. Eles são todos alcoólicos funcionais lá dentro do banco. São suecos, não é? Sim, mas também se juntam muitos snipers à volta para Preparados tentar matá-lo. Claro. Sim. Ainda que isto, claro, tudo isto vai ser é relativamente grave. A Suécia não está habituada a este tipo de crimes, é verdade. Não é costume ter este tipo de crimes. Portanto, não havia sequer um corpo da polícia especializado para estas situações muito particulares, que são as situações com reféns, que é uma coisa muito específica, a maneira como se lida com estas histórias. Não conseguem um tiro limpo. Há um certo problema legal que a polícia ignora completamente, que é: tu não podes atirar a matar, não é América, sem que ele esteja a pôr naquele momento em risco a vida de outra pessoa. E não é simplesmente tê-los reféns, tem que estar a pôr diretamente em. Mas também é uma interpretação bem fofinha, diga-se. Sim, mas a polícia ignorou completamente essa parte. Ou seja, assim que o apanharmos, matamos. Claro, a televisão já em 1973 e já na Suécia aparece toda a sorte de especialistas. O José Gomes Ferreira vai dizer assim: não, isto continuem a votar no PS. Sim, o Rogério também deu o seu palpite bélico. Maria João Vilês. Exato. Não, isto para mim resolve uma vez entrevistar. Isto é falta de chá. Isto é uma completa falta de chá. E pronto, eles vêm, eles dizem que ele é maluco, ele não é bom da cabeça. E lá dentro, o tal Clark vai um bocadinho tomar conta daquela situação. Lá dentro, em relação aos reféns. Era também o link cá de fora, não era? Era a pessoa que. E é o tipo que diz assim: bem, isto é tudo uma falta de. O que é que este tipo vai fazer? Sim. Vamos tentar minorizar aqui os danos. E vai começar uma conversa com os reféns. Eles estão muito nervosos ainda, estão gente. Óbvio. Claro. Gente nova. Sim. E esta Birgitta, que é aquela que é mãe, é casada e é mãe de 2 filhos, assim: eu gostava de falar com o meu marido. E ele, o Clark, vai arranjar o telefone. Sendo que eles têm depois um arsenal da polícia a apontar para eles, a tentar, e eles vão percebendo isso, não é? A tentar apontar com os snipers e tudo mais. E o Clark lá arranja o telefone, que estava estragado, lá consegue arranjar faz uma puxada. Ou seja, eles tinham ligado aquele outro diretamente à polícia. Sim. E ele arranja lá outro e a Birgitta consegue falar com o marido. É uma mensagem muito, é uma chamada muito comovente, que ficam todos assim muito comovidos, onde ela diz ao marido: olha, não te esqueças às 5 ires buscar os miúdos ao colégio. E além disso, deixei o jantar pronto no frigorífico, está lá uma coisa. É assim, ficam todos a ficar assim um silêncio. Mais uma transmitida? Não, essa não. Isto é contado. Essa é direta, ok. Sim. Entretanto, eles ficam todos, os reféns olham para aquilo e dizem assim: que amoroso ter arranjado o telefone, e ficam assim queridos com aquele Clark. E entretanto, esta mesma pede: sim, eu tenho que ir à casa de banho. Só que a casa de banho, eles estavam atrás do balcão do banco. Percebes? Ai meu Deus, que isto vai começar agora. Sim, só que a casa de banho ficava na parte da frente do banco, ou seja, para os clientes. O que significava que para ir à casa de banho ela tinha que passar a parte do balcão e vir para uma parte onde lhe fosse fácil acesso. Sair, estava à porta do banco, era só correr 1 metro e saía do banco. E ele o Iana diz-lhe assim: mas faz aqui num balde. E ela diz: num cesto de papéis. Ela disse: não, quero mesmo ir à casa de banho. E ele diz: bem, se tu não voltares, mata outra pessoa. Alguém fica... A verdade é que, apesar de tu poderes estar, às vezes tu tens pela tua própria vida, porque ela saber que era Messi. Sim, claro. A verdade é que ela foi à casa de banho
e voltou. E ele deixa depois ir um a um, vão todos à casa de banho e todos voltam perante a estupefação da polícia e até alguma irritação da polícia. Assim, Fogo, mas também estavam a zelar pela vida dos outros. Claro, no fundo, um link de que é muito sobrevivência. curioso, muito curioso. Já voltamos à aventura. Esta aventura está demasiado boa. Mas agora as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu deixaste dar água às plantas? Sim, olha, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água? Ai sim, mas elas aguentam. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Hugo Van der Ding, nós estamos numa mensagens, história. Um Estamos sequestro é o que está a acontecer neste episódio. Sim, é um sequestro num banco. Estamos dentro de um banco, do Credit Bank, em Estocolmo. Polícia furiosa. Eles irão à casa de banho. Já se passaram muitas horas. Já se passaram muitas horas, mas estamos só no primeiro dia. Yeah. Só no primeiro dia. Quer dizer que vai haver mais dias? Só no Vai primeiro haver mais dias. E entretanto, com esta ideia deles irem, deles voltarem, deles não lhes fazer nada, deles voltarem para trás, começa-se a criar aqui um laço de confiança entre os tipos, o tal Yana e os reféns e vice-versa. Sobretudo porque os reféns começam a sentir a polícia não está a pôr como prioridade a nossa segurança, que está sempre a tentar ver se o mata. Isto é muito perigoso. Ou se um de nós quebra este novelo. Ou seja, ele está a tentar. Eles. Porque a polícia, quando eles iam à casa de banho, estava a tentar ver se eles saíam. Mas eles pensam, bem, os que estavam lá dentro pensavam, mas matam um outro. E os outros que podiam ser mortos também estavam a pensar isso. Tipo, mas a polícia está a brincar com as nossas vidas. E bastou fazer e atribuir confiança, essa confiança à vida. Parece que se gera um link entre começa eles. Começa a ver quase como e isso vai acontecer ainda mais marcadamente, como nós estamos aqui contra a polícia, quase todos, não é? Estamos todos no mesmo barco, qualquer um de nós pode aqui morrer. Entretanto, o Yana consegue fazer uma coisa, acontece uma coisa muito quase inaudita, ou completamente inaudita. Fala com o próprio Olof Palme, o primeiro-ministro, lembra? No tal linha direta especial, sim. Isto tudo a passar na televisão. Mais uma transmitida. Não sei dizer se foi em direto. Sim, claro, mas com transmissão, com transmissão posterior, sim. E fala, e ele diz assim: olha, então a minha proposta é o seguinte: já tenho lá o carro lá fora, um Mustang, Ford Mustang azul lindo, lavado, impecável, tudo impecável, sim, estofos, com aquela gente 28, sim. Tem aquela coisa que os máximos são automáticos também já. Sim, o meu carro também tem, que eu ficava muito fascinado, mas tens que pagar 10 euros por mês, sabias isso? Não. Enfim. Depois contarei isso noutro episódio. Sim, noutro episódio vamos ficar só. Então o meu carro não tem isto. Há forma de chuchar dinheiro a um cliente. É um serviço que pagas. Sim, é um extra. Máximos, é um extra. Eu prefiro. Pois como é que tu consegues encandear um coelho, por exemplo, à noite se estiveres com fome? Não consegues, aquilo é automático. Claro. Aquilo é uma arma de caça. Toda a gente sabe que um carro é uma arma de caça. Tal e qual. E por falar em armas de caça, o que ele propõe ao Olaf Palme é: deixem-nos sair com o carro. Eu levo 2 das reféns. Oh meu Deus. Como escudo. Vai-te embora, mas o Olof Palme não aceita disso. Pois. Não. E pronto. E a Christine vai ser talvez a mais famosa das reféns. Uma miúda de 21 anos, como disse há pouco. Fala também com o Olof Palme. Esta chamada também está gravada, ainda apesar de ter sido muito editada. O que o público sueco viu é uma coisa muito editada, porque é uma chamada muito tensa, onde ela está furiosa com o Olof Palme e diz assim: vocês estão-nos a pôr aqui em risco, aceitem as condições deles. Eu não me importo de sair com eles os dois, voluntarioso, porque senão nós estamos aqui. Nunca mais saímos daqui, claro. Nunca mais saímos daqui. O Olof Palme diz que não e diz: esta parte foi editada, portanto temos que confiar nela, porque isto nunca não ficou gravado, terá sido apagado. O Olof Palme diz assim: você devia ter de sentir orgulho de ir. Nós temos é que resolver esta situação. Você devia ter orgulho de morrer pelo seu país. Portanto, tem que ficar aí. Nós não podemos ceder, um bocadinho como se fala hoje, ceder a terroristas. No caso era ceder a chantagistas ou ceder a criminosos. E ela até lhe diz assim: então fazemos uma coisa, nós os 4 saímos e você vem para cá. E você vem, claro, troca, claro. Esta parte temos que confiar nela, porque esta parte foi editada, esta parte da conversa. Mas também é fácil antever que uma pessoa em fúria diz isso a qualquer outra figura. Sim, claro. Ela, anos mais tarde, já estamos aqui em spoiler que ela vai sobreviver, mas ela anos mais tarde diz assim: talvez eu não devesse ter falado assim com o Olof Palme, mas a verdade é que a Suécia preparava-se, estávamos a 3 semanas das eleições.
E portanto o Olof Palme estava numa situação muito complexa. Por um lado, a Suécia não tinha esta coisa americana do vamos matar esta gente toda. Sim. Não havia essa tradição. Mas por outro lado, ele tinha que lidar com aquela situação, era quase um vida ou morte para as eleições. Claro. Muito engraçado como a própria cabeça dele. tal e qual. Sim. Porque isto funciona assim como os ataques terroristas, nós sabemos. Sim. A maneira como se lida, estás a demonstrar que tipo de líder és tu. E Os apagões, por exemplo, elétricos. Há várias situações. Sim, é uma camisa passada, se tens a camisa bem passada a ferro, Claro. mostra já aí. Sim. Há uma tendência. A tendência, exatamente. Se estás a jogar bola, enfim, essas coisas. Sim. E então, o Palma pensa: nem posso matá-los a todos, nem posso dar parte fraco de deixá-los sair com estas reféns e perdemos. Ou seja, ficou para a história que um gajo sozinho consegue entrar num banco, roubar dinheiro, pedir um carro E o Estado alinha, e o Estado a alinhar nessa bandidagem. Tal e qual. Só que, a partir deste telefonema, torna-se ainda mais claro esta ideia de eles estão contra nós. Portanto, isto é a polícia, o Olof Palme, todos a tentarem. Horror. Ou seja, os reféns pensam, a preocupação principal deles não devia ser se eles saem com o dinheiro ou se não saem com o dinheiro, é a nossa vida, Claro. certo? E isso não acontece. Entretanto, como cai a noite, eles vão ficando. De facto, cria-se aqui quase um grupo, estamos juntos nisto. Cai a noite e eles têm a ideia, o Iana, de dormir dentro do cofre para estarem protegidos, não é? Portanto, eles entram dentro do cofre para não poderem à noite os snipers continuarem. Claro. Sim. E agora, segundo os relatos, vamos continuar com essa Christine, que já soubemos em spoiler que ela vai sobreviver. Ela conta que estão ali à noite, ficam a olhar um bocadinho uns para os outros. Alguém começa a contar uma história, eles contam uma história, alguém começa a cantar, uma alguém fogueira. começa a dançar. Quase, sim. Porque aquilo é também uma coisa de. É uma tensão gigantesca. Pois, claro. E estás ali à noite, um começa a contar traumas de infância, e a verdade é que aquilo deu para algumas histórias, rirem, conversas, até assim se passou a noite. Sim, umas anedotazinhas. Sim. Entram 2 alentejanos, mas é. E riram imenso. Sueco, Sim. polícia sueco. E aqui este bond vai-se criar cada vez mais forte e, sobretudo, nas conversas começam a usar o nós. Nós estamos aqui, a polícia não quer saber de nós, ou seja, este nós uma coletivo. identidade. Claro, quando, em boa verdade, para um refém normal, ou seja, o que eles deviam pensar era: nós, os reféns, estamos entre estes criminosos. Ou aqui, pelo menos este Não, que o outro estava lá encomendado. Sim, claro. Estava ali, mas claro que tomou o lado do amigo, ou seja, estava a organizar também as operações. Sim. E a polícia. E o ponto de charneiro, eles falam disto e dizem assim: estamos aqui, é? E o Iana resolve dizer: eu não vos quero fazer mal, a polícia está a tentar. Não está desprezada, e ele põe a sua pistola nas mãos de um dos reféns e aproxima da sua própria barriga e diz: se quiserem, matem-me. Eu não vos quero matar. Se quiserem, me podem matar. Isso Portanto, é muito fora. Muito fora. Portanto, eles tiveram a hipótese de matar o seu captor e não foram capazes, não quiseram, mas isto vai solidificar a confiança que eles tinham naquele homem. E atribuir-lhes responsabilidades também a partir daquele momento, não é? Sim. São responsáveis pelo tempo que sucede não terem liquidado aquela pessoa. De sair daqui. O dia vai-se passar, passa-se o segundo dia sem grandes alterações, a polícia a montar o seu cerco, eles receberem comida, o dia vai-se passar. Assim se passa também o terceiro dia, estamos já no terceiro dia do assalto, passado cá fora. Que inferno! Exatamente. Só que vai-se criando esta vida, às tantas já começam quase a decorar o cofre, sabe? A natureza humana é extraordinária. Claro, uma moldurazinha aqui. Tal e qual. Não gosto nada de ver estes 10 milhões de vou estas joias da Condessa von Gothenburg. Vou tirá-las daqui. Até que a polícia consegue um feito já no quarto dia de assalto. Consegue uma vitória que é mandar um polícia lá dentro que consegue, enquanto eles estão a dormir, trancar o cofre de fora. Pois eu estava a pensar nisso. Sim. Só que, sim, pensares nisso. Só que tens que mandar alguém que não seja apanhado, senão ele pode matar a polícia, não é? Pois. Pode matar a polícia. Bem, mas também já era tempo de começar a dar fazer qualquer coisa, um avanço, não é? Claro. Não deixar isto... Este standoff era uma coisa de nervo gigantesco, ainda por cima. E um caos nacional, não? Isto é notícia nacional. Claro. Nos jornais, os jornais acompanharam ao segundo, a rádio acompanharam ao segundo, as televisões acompanharam ao segundo, e a perceber-se também não vou dizer amadorismo, que é injusto, mas o enorme impreparação da polícia para lidar com estes casos, porque tu tinhas, não havia
como eu te disse, não havia departamento de sequestros. Procedimento. Procedimento Claro, não estava portanto, preparado. Era quase cada polícia por si, às vezes nem sequer eram os chefes da polícia, era cada polícia por si. Agora vou Xiça. entrar e vou disparar um tiro e ver como é que eles reagem. Polícia de giro, normal. Nossa. Tá, e olha, correu mal. E os psiquiatras a analisarem esta questão, porque a polícia vai percebendo que os reféns nem tentam fugir, portanto, e através do telefone e tudo mais, e os psiquiatras, e vai falando, sobretudo um muito importante, que se torna um tipo chamado Beirut, vai se tornar um tipo muito conhecido, que vai analisando e vai dizendo, não sei o que é que está a acontecer, mas dá a ideia que eles já estão já feitos, parece que estamos a lutar contra os próprios reféns lá dentro. Certamente Só até que há algum tipo de teorias de esta gente está toda combinada uns com os eles outros. não chegaram a falar porque era demasiado Mas é muito awkward, fora, mas não é? Estava toda a gente muito Claro. surpreendida com aquela situação. Agora, se eles estão presos dentro do cofre, a coisa piora um bocadinho a situação de vida, não é? Comunicação zero. Comunicação logo. zero, Claro. comida zero, casa de banho zero, e portanto a coisa começou a tornar-se um bocadinho difícil. Ele chateado, um dado novo, não é? O sequestrador passou a ter um perfil de eu estou preso, prenderam-me agora aqui dentro. Sim, em termos psicológicos a coisa também se degrada um bocadinho. Pois. Só que eles agora sim, ainda mais acentua esta ideia dos reféns eles estão-nos a tratar assim também. Eles também nos trancaram aqui no cofre. Fazem xixi no cocó, provavelmente no chão. Enfim, tudo uma porcaria. E tem um plano, todos juntos, que é dar um tiro na perna do Sven, do rapaz, porque o Yana disse: numa rapariga não tenho coragem, que era para a polícia ouvir Gerar abrir aquilo uma... e portanto Sim. queria voltar a ter as cartas na mão. E o Sven aceita, mas o Yana à última hora disse: eu não tenho coragem de dar um tiro, não tenho coragem de dar um tiro. Aquela Christine diz assim: é só na perna, por amor de Deus, que se vai arrepender muito de ter dito isso. Bem, Pior coisa na vida que eu já disse a alguém. mas isso foi a bandido só na também nem é perna. para bandido. Passava no Não, caso isto é assim. tudo mau. E aquele claro sempre a dizer assim: oh meu Deus, onde é que nós estamos metidos? Ele só repetia amadorismo. Amadorismo. O que é puro, isto? por amor Você de é um menino Deus. nem para bandido serve. Porque ainda por cima, há muitas destas coisas. O cofre era relativamente grande. Isto não se está a passar tudo sempre no mesmo cenário. Ou seja, havia conversas paralelas. O cofre é grande, não é? É grande e tinha Sim, uns sim, cantos. sim. E portanto. E cheio. Cheio, e havia assim umas exatamente. E havia assim umas ideias, de vez em quando eles conseguiam ter conversas 2 a 2 e portanto aquilo ia se compondo. Sim, Só falava que- muito. Olha aquela vaca, não Olha sei a o quê. porca, Começou assim, logo. na máquina do café. Claro. Viste como é que ela está vestida? Pagas-me a bica, colega. Aquele cabelo Tudo é isto dentro do natural. cofre. Bem, vou à bica. Vai, alguém tem que trabalhar. Já sabe como é que são as pessoas, mesmo as suecas. A polícia, no dia 5, já vamos no dia 5 deste assalto, Nossa. a polícia começa a fazer um furo no teto para entrar dentro do cofre. Portanto, não podiam deixá-lo só Claro, e a morrer claro. à fome. Um Black and Decker. Sim, até porque aqui há preocupação de facto com a vida dos reféns e eles fazem um grande furo. Este Yana fica horrorizado, a dizer o que é que eles vão fazer agora. Ainda pede às raparigas para pôr, porque há sempre esta coisa do ele não deixa de estar a ter aqueles reféns, não é? Claro. Pede às raparigas que se ponham debaixo do sítio onde eles estão a furar, que é para a polícia perceber, não, se não matámos-las, não é? Porque pode cair Claro, da claro, do claro, teto. Depois às tantas elas dizem assim: mas como é que a polícia sabe que nós estamos aqui em baixo? Ele: pois é. Vamos retirar essa. Sim. E depois, mas eles aos gritos, imagina o que é, estás fechado num cofre, uma data de horas, com alguém a furar o teto lá em Sim, cima, sim. e que são paredes gigantescas dos cofres, um barulho ensurdecedor, e tens gravações disso, deles aos gritos a pedir para parar, dizer para. Mas ainda por cima é Mais tudo sueco. uma cena metálica. Deve ser um som. Horrível. Se nas vossas casas, quando o vizinho faz obras, é um inferno. Imaginem isso. Imaginem agora num cofre E os cheio cofres de. geralmente claro, estão inseridos numa coisa blindado, uma caixa, não é? Sim. Com muito cimento. Até que eles abrem de facto o buraco, e é através deste buraco que eles vão passar água e comida. A polícia vai passar água e voltam comida outra para os vez ao reféns. plano de. E tabaco, passava. Tabaco. Aliás, aquilo. O volume daquilo era direitinho para passar lá uma carteira de cigarros. Eles assim: não tem ventile, isto não sabe a nada, isto é palha. Este é SG Lights. Sim. Só de ser marcas já não existem. SG Lights.
Santa Espécie Justa. palha. São os tabacos dos Açores. Sim, era um tabaco Ao sem. Atlântico, como é que se chamam as marcas? Sim, mas desapareceu também. Já Era sem desapareceu. filtro, sem nada. Era mesmo. Claro, para quê? É para Filtro palho. quê? Porque é que umas pessoas querem filtro? Claro. Há um cigarro sem filtros. Ele diz assim: desculpa lá, que tens certeza é essa? Sabes? Para quê? É um cigarro Sim, completamente claro, sem filtros. claro. Bom, e fazem outra coisa, a polícia, e essa procurem na net, Sim. consegue baixar uma máquina fotográfica, uma espécie de equivalente a um pau de selfie, Sim. mas com um fiozinho a puxar, e tiram uma fotografia, é a única fotografia que existe deles dentro do cofre. Conseguem tirar uma fotografia e ver-se o estado em que eles estão. Entretanto, o Iana dá um tiro pelo buraco, assim, pá! Sim. E ouve-se assim um grande estrondo, porque ele não quer que mandem coisas lá para dentro. Sim. Está a defender a sua posição. E eles que têm um rádio lá em baixo, a rádio sempre aqui é do lado, né? E eles têm a rádio e ouvem que houve um polícia que foi atingido. E espontaneamente foi atingido. Esse tiro atingiu. Então ele disse: na mão. atingiste-me. Atingiste-me na mão e na cara. Não matou a polícia. E os reféns, quando ouvem aquilo na rádio, dizem, quase com exultação, dizem assim: acertámos num. Ou seja, aquilo já é de facto um grupo na cabeça deles. Sim. Já são um grupo, porque eles também se sentem muito acossados. Estão há 5 dias ali dentro, 2 dos quais trancados num cofre, só agora que lhes dão comida. Começa a haver aqui mesmo um ressentimento gigantesco em relação à polícia. Aquela polícia estava completamente diabolizada naquelas cabeças. Naquelas cabeças, Claro. Eles vão ficar sem luz, a situação vai piorar bastante, até que a polícia ameaça ir encher o cofre de gás. Boa. Sim. Fixe, grande ideia. Claro, pânico geral lá dentro, eles não sabem muito bem o que hão de fazer. Este ano. O Clark Cushi nunca consegue mover o amigo bandido de nada. Não, ou seja, o Clark já faz parte também já daquilo. faz parte do plano. O plano é, ou seja, o Clark, os reféns e até já o Iana, nós temos que sair daqui vivos. Estes gajos vão nos matar. Claro, aqui, eles não aceitaram, ou seja, e o Clark e o Ian percebem que a única maneira de saírem dali é com 2 reféns dentro do carro. Se eles não aceitam isso, então a ideia é o quê? Matarem-nos a nós e os reféns, sairmos nós e sermos mortos. Também ninguém já confiava na polícia nesta altura deles. E bem, e o gajo lança ali um pânico gigantesco. O Iana fica assim a pensar: o que é que eu faço? Porque ele pensa: com o gás morremos aqui todos. Claro. Não é? E então a ideia que ele tem é uma ideia sinistra, que é, e ele diz à polícia: se puserem gás, eu vou enforcás-las. Como? Pôs umas cordas à volta do pescoço. Ele depois não chegaram a fazer isto. Pôs umas cordas à volta do pescoço, atadas com umas gavetas de uns cofres. Quando estás de pé aquilo não te faz mal, mas com o gás irias desmaiar. E portanto, ao desmaiares, enforcar-te. Era o plano deles. Mas ele explica aos reféns assim: isto até é para vocês, porque estes gás que eles mandam, o gás de lacrimogéneo ou outro, mais de 15 minutos sujeito àquilo, tu podes ficar com lesões cerebrais. E não deixa de ser mentira, porque esse gás é usado em público, em espaços abertos, dentro de um cofre, que é um espaço pequeno. Toda a situação química é diferente, claro. Gravíssimo. Claro. A polícia nunca se soube que gás é que eles usaram. Há muitas teorias que pode ter sido um chamado K-62, um gás que era proibido na guerra do Vietnã, para teres ideia de que tipo de gás era este, altamente tóxico. E pronto, e ficam ali naquele impasse até que ao 6º dia a polícia cansa-se de esperar e enche de facto aquela câmara de gás. Está tudo gravado. Há gritos gigantescos e passado segundos eles rendem-se. O Iana faz o quê? Ata na corda que estava sempre do buraco, ata a sua arma lá e os polícias tiram a sua arma. Portanto, a partir do momento em que está desarmado, abrem o cofre e saem aquilo tudo. Há tudo imagens disto, deles todos a sair de lá de dentro. Ele é preso imediatamente, o Clark também é preso imediatamente. Os reféns são levados para o hospital, onde passam ainda uma semana ou 2. Sobretudo esta Christine, e já alguns deles vêm furiosos com a polícia de tê-los feito passar por aquela situação. 6 dias, diz. 6 dias. E terem acabado aquilo daquela maneira. Ou seja, na cabeça deles deviam ter aceitado as condições do reféns e fizeram-nos passar aqui 6 dias. Furiosos. E vai-se começar um dos casos mais públicos da Suécia. Um julgamento, da Suécia, sem dúvida. Há um julgamento. Estes reféns todos
recusam-se a testemunhar contra os captores, fazem uma vaquinha, um peditório para pagar a defesa deles e fazem sempre questão de dizer em todo o lado que eles não lhes fizeram mal absolutamente nenhum. Durante o julgamento vai aparecer aqui umas coisas com os contornos um bocadinho mais awkward. Parece que este Ian tinha tido relações sexuais com aquela Birgitta, a única mulher que era casada, de que ela diz que foi consensual, mas há uma discussão grande que é quão consensual é que pode ser numa debaixo de uma situação daquelas de enorme tensão. Portanto, reféns que não quiseram ser reféns. Não quiseram nunca testemunhar sobre legalmente, eles, sim, com um grande ressentimento em relação à polícia, mas neles, não, eles vão visitá-los à cadeia, porque eles vão ser condenados da seguinte maneira: o Ian vai ser condenado a 10 anos de cadeia, este Clark é também condenado a 5 anos, até que ele consegue, num recurso, provar, não, a polícia é que me mandou aqui, eu estava na cadeia. Sim, estava a cumprir a sua outra pena, ele nada tinha a ver com aquele caso. Portanto, claro. a polícia trouxe-me aqui e, portanto, foi considerado que o Estado é que o pôs naquela situação. Usou e abusou dele. Sim, de facto. Vai só cumprir a pena que a estava sua outra anterior, cumprir, continuar. eram 5 anos. Que história! É uma história incrível. Eles vão, depois são soltos, vêm cá para fora. Há uma parte do dinheiro que desapareceu, nunca se sabe até hoje como é que eles conseguiram tirá-lo de lá, ou se foram eles de facto. A Christine ainda se encontra várias vezes com este tal Clark. Tem uma relação, vão ter durante um ano, tem até um filho que acaba por não nascer, ou seja, ela perdeu o bebê. E a Suécia ficou em estado de choque. Eles são diabolizados completamente, sobretudo as mulheres, estas raparigas, todos eles, claro, são absolutamente diabolizados, e lança-se uma conversa nacional e depois até internacional acerca de que fenómeno é este de esta gente que foi torturada, tratada mal, posta em risco pelos reféns, convertem-se, ter aproximado. E é assim, através sobretudo deste tipo que falava todos os dias na televisão, Niels Beirut, que vai nascer aquilo que nós hoje conhecemos como a Síndrome de Estocolmo. Uau. Que se deve a esta história incrível deste assalto. Depois, isto vai ter muitas extrapolações para a psicologia, ainda que, ou seja, salta de um caso de estudo para uma coisa. Sim, ainda que muitos especialistas, muitos psicólogos, o que eles dizem é: isto é tudo, não é uma coisa clínica, não é uma coisa comprovada, e muito provavelmente foi, neste caso, uma estratégia de sobrevivência. Ou seja, é o teu cérebro pensar: a única maneira que se a polícia está a tentar matar, está a tentar atacar-nos, a única maneira que eu tenho para sobreviver é estar do lado destas pessoas. E um fator grupal, não é? E o fator, sim, depois, claro, estamos aqui fechados. Sim. Mas para ouvir mesmo alguém que sabe da coisa, vamos falar com a incrível psicóloga Ana Muniz, que nos fala um bocadinho deste fenómeno e também das suas ramificações a outras áreas. O síndrome de Estocolmo não é um verdadeiro síndrome clínico, não é reconhecido como tal. É um conjunto de reações e comportamentos que em situações específicas aconteceram várias vezes, e por isso é que foi assim definido, e que quem está de fora vê com muita estranheza. Como é que é possível que esta pessoa tenha qualquer tipo de afeto positivo por quem lhe faz isto? E nós podemos trazê-lo também para situações da vida atual, de relacionamentos abusivos, de trabalho onde a pessoa tem relações abusivas, por exemplo, com as chefias, e fica muito estranho como é que ela vê coisas boas nesta pessoa. A razão de ver coisas boas nesta pessoa tem a ver com um fenómeno simples, que é: se eu conseguir ter ligação, é um fenómeno de proteção e sobrevivência, se eu conseguir ter relação com esta pessoa, ter algum tipo de afeto positivo, esta pessoa torna-se mais previsível para mim. Se torna mais previsível para mim, eu tenho mais controle. E depois é uma maneira de diminuir a dissonância cognitiva. Eu senti-me tão mal com o que está a acontecer que a certa altura vou conseguindo encontrar realmente coisas positivas. Nós ouvimos muito atualmente a ideia, dizemos muito às pessoas: isso é de síndrome de Estocolmo, como é que é possível que ele não se despeça, ou como é que é possível que ele não saia desta relação? E é de uma maneira que me parece pouco empática, porque parece que é muito simples sair de uma situação destas. O nosso cérebro funciona de uma maneira que é a regra do better safe than sorry. E por isso, sempre que são mudanças para o desconhecido, é preciso muito mais energia e organização, porque o medo da mudança é gigante. Mesmo que eu esteja numa situação muito má, a minha tendência é adaptar-me à situação e não mudar.
Por isso, aquilo que pode fazer, se vir alguém nesta situação, e se vir alguém numa situação de ser controlado, ser vítima de violência emocional, física, psicológica, é estar perto o suficiente para contrariar uma regra que o controle usa muito, que é: ninguém te compreende, ninguém vai aceitar coisas horríveis que tu tens e lá fora vai ser muito pior do que aqui comigo. Estas relações mais próximas que nós podemos manter com as pessoas que estão nesta situação vão ser um bom apoio quando ela se conseguir organizar para dar o salto e organizar para mudar a vida dela. Obrigado, Ana. Obrigada, Tora. Muito interessante, porque nós às vezes Mesmo. usamos muito estas histórias, até Sim, como sobretudo até nas casos de violência doméstica. Ou E há alguma relações tóxicas. vulgarização, não é, da ideia. E é interessante Sim, perceber sim. o que é que os psicólogos acham disto. Há muitos documentários sobre este assalto. E é muito. Esta Christine continua a falar, comove-se muito quando conta destas histórias, e de facto fica nesse limbo, perceberem. Será que foi uma estratégia de sobrevivência? Há uma leitura muito interessante que é dizer: o tal Niels Beirut percebeu tudo ao contrário. Sim. Não foram os reféns que se deixaram sensibilizar pelos assaltantes, foi precisamente o contrário. Foi aquele assaltante que se deixou tocar pelos Porque reféns. ele efetivamente não lhes fez nada. Mal, rigorosamente nenhum. Não Sim, estudou, é polémico. não fez. Bem, não deixa de Claro, pô-los mas naquela situação. apontar a é arma fazer a alguém mal, é fazer não é? uma coisa. Claro, Pronto, é exatamente. Sim. dramas para a vida. Ele escolheu-os a partir daquele momento que entrou lá dentro Claro. com aquele plano. O que se pode dizer é: não lhes fez mal, Sim. para além de, Sim. de pô-los nesta situação. Claro. E podia-se ter passado, e foi de um controle até bastante grande durante esses 6 dias. Tal e qual, Podia ter sim. liquidado Não deixa de fazer dele um criminoso e ponto fez final. estas Sim, pessoas lá dentro, é sim. verdade. Mas a história Mas é macaca. Pronto, a história dá muitas voltas. Sim. E uma das coisas que mais me deixa pensar muito bem em muitas fases da vida de julgamento vi um documentário muito interessante sobre este assunto, e esta Christine diz no fim, não sei se é assim que acaba o documentário, e ela responde em relação às críticas. Ela foi destruída nos jornais, Vilipendiada publicamente. como Sim. uma porca, o que é esta? Claro. Que ela era mais vocal, e depois teve um caso depois do banco com o Essa Clark. parte aí. Sim. Ela disse uma coisa assim: ele, sobretudo o Clark, não o outro, ele salvou-me. Eu teria enlouquecido se não fosse ele lá dentro. Ele deu-me muito apoio lá dentro. Eu não estava apaixonada por ele, mas eu amava-o, que é uma subtileza em inglês e também em sueco. E ela responde: acho que fica para pensarmos nesse julgamento que fazemos dos outros. Ela diz assim: dizem-me que não percebem como é que eu sentia aquilo. E ela responde: é normal que não percebam porque não estavam lá. Que eu acho que é a própria descrição do julgamento que fazemos em relação aos outros. E pronto, foi a nossa história de um assalto. Gostaste deste assalto? Adorei, senti-me lá, quase. Nós estivemos lá. E a próxima vez, o Tiago e eu vamos assaltar em direto Claro, uma por isso em caixa, prática. a caixa agrícola. Sim. Roubámos E- o quê? Batata? Umas folhas de poupança. Foi-se. Sim, boa sorte. Este programa conta com os mestres do costume, a banda sonora do nosso Noise Earth, a videografia da Matilde Calado, a produção é da Força de Produção, a arte da lavandaria, a Mia Tomé na voz off. Ele é o Hugo Van der Ding, o patrocínio dos nossos amigos da Bacana Play. Sou o Tiago Ribeiro. Próxima semana estamos juntos para mais uma aventura Super Maionese. Verdade! Tchau! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.